Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tira 10% da tarifa de importação do café, carne e várias frutas vendidas para todos os países, incluindo o Brasil. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal nega penúltimo recurso dos advogados para evitar a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. STF já tem maioria para aceitar denúncia contra o deputado Eduardo Bolsonaro, o filho do ex-presidente que está vivendo nos Estados Unidos. Polícia diz que o homem que morreu na explosão na zona leste de São Paulo guardava grande quantidade de fogos de artifício. Justiça britânica condena a mineradora BHP, responsável junto com as brasileiras Vale e Samarco pela tragédia de Mariana. Rússia volta a fazer uma grande ofensiva contra a capital da Ucrânia, provocando mortes com tanques e drones. Índios fazem novo protesto na COP30 em Belém do Pará e surgem mais reclamações contra a falta de segurança no evento. E foi inaugurado hoje no Paraná o segundo maior aquário da América Latina, com direito a grande diversidade no encontro das águas dos rios Paraná e Iguaçu. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal já votaram por unanimidade para negar os embargos de declaração apresentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 6 réus do núcleo crucial da trama golpista. Apesar de finalizado o julgamento do embargo de declaração, as defesas podem apresentar outro recurso, os chamados embargos infringentes. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal conclui nesta sexta-feira o julgamento dos recursos apresentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 6 réus condenados pela tentativa de golpe de Estado em 2022. Os ministros analisam os chamados embargos de declaração, que são pedidos usados para esclarecer eventuais pontos considerados obscuros ou contraditórios no acórdão. Esse tipo de recurso raramente altera o conteúdo da decisão. Por unanimidade, os ministros rejeitaram todos os pedidos apresentados pelas defesas. Prevaleceu, no fim das contas, o entendimento do relator, ministro Alexandre de Moraes, de que não havia omissão ou contradição na decisão tomada pela turma em setembro. Segundo o ministro, o acórdão já havia analisado integralmente todas as alegações apresentadas anteriormente. Mesmo com a rejeição dos embargos, as defesas ainda tentam recorrer. Os advogados indicaram que podem apresentar embargos infringentes, que é um recurso usado quando há divergência de votos, o que não ocorreu nesse caso, já que nenhum ministro votou pela absolvição. O único que já cumpre pena é Mauro Cid, que não apresentou o recurso e iniciou o cumprimento em regime aberto no início de novembro. Todo o processo será supervisionado pelo próprio Supremo, sob a relatoria de Moraes, que também será responsável por avaliar pedidos de progressão de regime ou redução de pena por trabalho ou estudo. A maioria dos condenados deve iniciar em regime fechado, já que as penas superam 8 anos de reclusão. Em setembro, a primeira turma do STF condenou Bolsonaro e outros réus a penas que variam de 2 a 27 anos de prisão. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o grupo integrou uma organização criminosa que tentou interferir no processo democrático. As acusações envolvem 5 crimes: organização criminosa, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. No caso do deputado Alexandre Ramagem, a condenação foi aplicada por 3 crimes e parte da ação penal segue suspensa. A mesma turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para aceitar a denúncia contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, e torná-lo réu. Ele foi denunciado pela PGR sob acusação de tentar influenciar o julgamento do seu pai.
A denúncia foi no mesmo dia em que o governo dos Estados Unidos anunciou sanções contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o crime ocorre quando alguém tenta intimidar, pressionar ou interferir em investigações ou ações judiciais. O relator Alexandre de Moraes foi o primeiro a votar a favor do recebimento da denúncia. O voto dele foi acompanhado pelos ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin. Com isso, o placar foi de 3-0. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, como parte de sua estratégia, Eduardo Bolsonaro anunciou sanções a autoridades brasileiras e ameaçou gravemente os ministros, inclusive alardeando a possível aplicação das sanções aos demais ministros da primeira turma. Em setembro, Moraes decidiu seguir com processo criminal contra Eduardo Bolsonaro sem notificação pessoal do deputado, que vive nos Estados Unidos desde março, fazendo a comunicação oficial da denúncia por meio de um edital publicado no Diário Oficial. O deputado não apresentou defesa prévia e nem se manifestou. Caso Eduardo se torne réu no processo julgado no STF, a Câmara ficaria pressionada a fazer algo em relação ao mandato do parlamentar, como abrir um processo para cassar o mandato. Essa será a primeira vez que um deputado responderá a uma ação no Supremo enquanto está fora do país. A Polícia Federal prendeu o vice-prefeito de Hortolândia, no interior de São Paulo, Carlos Augusto César, do PSB. De acordo com as investigações, o acusado desviava fundos de materiais escolares para ostentar uma vida de luxo. Carlos Augusto César, de 63 anos, conhecido como Cafu, é filiado ao Partido Socialista Brasileiro. O vice-prefeito de Hortolândia foi um dos alvos da Operação Coffee Break, deflagrada pela Polícia Federal com o apoio da Controladoria Geral da União. A investigação também mirou outros municípios no interior de São Paulo contra suspeitos de fraudes em contratos públicos, ligados à compra de materiais escolares. Ao todo, foram cumpridos 50 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva. Para a Polícia Federal, também há indícios de crimes como fraude em licitação, corrupção, superfaturamento e tráfico de influência em contratos de compras de materiais escolares nos municípios investigados. O vice-prefeito Cafu fez compras de quase 3 milhões de reais em artigos de luxo, pagou mais de 1 milhão de reais em dinheiro vivo em um imóvel e um carro de luxo por meio da empresa envolvida no esquema. Os agentes federais também revelaram indícios de que Cafu teria recebido 2,5 milhões de reais em transações por meio de terceiros. A Justiça Eleitoral de Hortolândia determinou a cassação do mandato de Cafu por abuso de poder político nas eleições municipais de 2024. Segundo o Ministério Público Eleitoral, o vice-prefeito tentou coagir uma candidata da oposição a desistir da candidatura, oferecendo dinheiro e um emprego. A defesa do vice-prefeito de Hortolândia negou as acusações e contestou a validade das provas apresentadas. A Polícia Civil de São Paulo informou que o homem que morreu na explosão de ontem à noite na zona leste de São Paulo guardava muitos fogos de artifício no local. Hoje foi dia de contar os prejuízos. Era exatamente ali, onde agora restou apenas pedras, que ficava a casa que explodiu. E a causa disso? Um crime. O local estava sendo usado para armazenar bombas de artifício. O acidente aconteceu em Tatuapé, zona leste de São Paulo. Era por volta das 10 horas da noite, quando uma forte explosão, seguida de incêndio, aconteceu em uma casa que abrigava de forma clandestina fogos de artifício. Além de 10 pessoas feridas, a explosão resultou na morte de um homem, Adir de Oliveira Mariano, o morador da casa que explodiu. Segundo a Polícia Civil, o homem já tinha uma passagem pela polícia no ano de 2011 e 2012 por soltar balões e foi absolvido em 2015. Inicialmente, a polícia tratava esse caso como um possível incêndio causado por queda de balão, mas após a investigação, foi confirmado que além do estoque de bombas de artifício, nesse endereço também funcionava a confecção de balões, uma prática que é considerada criminosa. O impacto destruiu 3 casas, sendo a do depósito e as 2 laterais, e causou danos em várias outras, com telhados arrancados e vidros estilhaçados. O deslocamento de ar avançou principalmente para o lado oposto da rua, sentido Avenida Salim Farah Maluf, onde carros foram atingidos por pedras e estilhaços lançados a metros de distância. 2 postos de gasolina nessa via também sofreram danos estruturais. Entre os feridos que precisaram ser atendidos em hospitais, há uma mulher com traumatismo craniano, um homem ferido na mão,
outro com sangramento no ouvido e um jovem de 19 anos com escoriações. Horas após a explosão, o que se vê é um cenário de filme de guerra. Nessa rua inteira não tem uma casa que não foi afetada. E para essas pessoas, o que resta agora é recomeçar. Eu cheguei em casa, estava minha esposa, minhas filhas impactadas pelo choque. E a primeira coisa que eu fiz foi acolher elas, ficar com a família mesmo. E depois eu fui ver os prejuízos que a gente teve. Então, todos os vidros, sem exceção, estão quebrados. Tem janela quebrada, telhado caiu, estuque caiu, todas as portas quebradas, de entrada. Como está todo mundo bem, a gente tem que pensar em continuar. É uma fase que acaba agora, Então, de uma forma ou de outra, a gente tem que recomeçar, tem que continuar. As nossas filhas precisam da gente e a gente tem essa força para continuar. Então, é pensar nisso. Em como continuar, como recomeçar, como fazer o nosso melhor. Agora a polícia investiga os culpados, mas a responsabilização deve ficar em quem alugou o imóvel. Os moradores afetados foram aconselhados a reunirem provas e documentos e agir com rapidez, pois o processo é complexo e deve levar tempo. Já a prefeitura disse que prestará auxílio emergencial com pagamentos de R$1.000 para 5 famílias de baixa renda. Um grande incêndio atingiu um lote de materiais recicláveis no município de Contagem, em Belo Horizonte. Pelo menos 50 mil litros de água foram necessários para conter o incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram deslocados para o local 11 militares, 5 viaturas, uma retroescavadeira e 2 caminhões com suprimento de 25 mil litros de água cada. Segundo as autoridades, o incêndio atingiu um lote de materiais recicláveis, mas foi contido antes de se espalhar pela vegetação do terreno. Uma grande cortina de fumaça tomou o céu e uma pista com sentido ao município de Betim foi fechada. A concessionária Transcom, que administra a via, informou que apenas uma faixa foi liberada para a circulação de veículos. Ainda assim, o congestionamento chegou a quase 2 quilômetros no período da manhã. No sentido contrário, rumo a Belo Horizonte, o fluxo de veículos registrou lentidão e visibilidade baixa. A causa do incêndio ainda está sendo investigada. E veja a seguir, Estados Unidos reduzem tarifas para comprar café, carne e frutas que o Brasil vende bem. E a Justiça Britânica condena a mineradora BHP, responsável junto com as brasileiras Vale e Samarco pela tragédia de Mariana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tirou 10% da tarifa de importação de mais de 1.000 itens pouco produzidos no país. Entre eles, o café, a carne e frutas. O principal objetivo da medida é controlar a inflação dos alimentos nos Estados Unidos após o tarifaço em agosto deste ano. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que se reuniu na quinta-feira com o secretário de Estado americano Marco Rubio, afirmou que o Brasil e Estados Unidos estavam avançando em um acordo provisório para desbloquear as relações bilaterais, que pode sair ainda este mês. Entre outros países exportadores de commodities, as medidas vão beneficiar o Brasil, maior produtor global de café e segundo maior produtor de carne bovina, atrás apenas dos Estados Unidos. Centenas de alimentos foram listados em um documento divulgado pela Casa Branca. Em 2024, o Brasil exportou $1,960 bilhões em café para os Estados Unidos, sendo o maior fornecedor no período, segundo dados da Administração Internacional, órgão vinculado ao Departamento de Comércio americano. Desde que as tarifas totais de 50% entraram em vigor em agosto, no entanto, as vendas de café despencaram, segundo o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Em outubro, a retração foi de mais de 54% em relação ao ano passado. Nos Estados Unidos, o produto acumula alta de cerca de 20% em relação ao ano passado, segundo dados do Índice Oficial da Inflação ao Consumidor no país. Segundo o representante comercial, o momento é propício para isso, logo após anúncios de acordos comerciais com a Argentina, Equador, El Salvador e Guatemala na última quinta-feira. Segundo o governo, os acordos devem ser concluídos nas próximas 2 semanas e abrem os mercados para a produção agrícola e industrial dos Estados Unidos. Os 4 países se comprometeram a não impor impostos sobre serviços digitais de Big Techs.
A Casa Branca indicou que as tarifas gerais de 10% impostas a produtos da Argentina, El Salvador e Guatemala e de 15% aos originários do Equador permanecerão sem mudanças, mas que haverá uma redução em um certo número de mercadorias. O governo brasileiro ainda está analisando a queda da tarifa de 10% sobre 1.090 produtos importados pelos Estados Unidos. Os 40% continuam, como confirmou o escritório do representante comercial americano aos ministérios envolvidos nas negociações. A semana terminou com o mercado financeiro morno, com o dólar acompanhando o exterior, acompanhando o ritmo da inflação dos Estados Unidos. Na Bolsa de Valores de São Paulo, prevaleceu a alta do petróleo no exterior, o que ajudou a Petrobras. Motivo para a moeda americana ficar estável e terminou cotada em R$ 5,29. E a Bolsa de Valores subir 0,37% aos 157.739 pontos. A Justiça suspendeu a falência da empresa de telefonia Oi. A desembargadora Mônica Maria Costa, da primeira Câmara do Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, atendeu ao apelo do Banco Bradesco para que a empresa retorne ao estado de recuperação judicial. A justificativa é que a falência causaria muitos prejuízos aos credores, incluindo funcionários, o governo e vários bancos. O Bradesco é um deles, que fez empréstimos e quer receber o dinheiro de volta. De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego caiu em 2 estados do Brasil no terceiro trimestre de 2025. Nas outras 25 unidades da federação, o índice ficou estável. Os estados que apresentaram maior taxa de desocupação foram Pernambuco com 10%, Amapá com 8,7% e Bahia com 8,5%. Já as menores foram registradas em Santa Catarina e Mato Grosso com 2,3%, Rondônia e Espírito Santo, ambas com 2,6%. No terceiro trimestre do ano, a taxa de desemprego no país foi de 5,6% e repetiu o menor índice da série histórica iniciada em 2012. O país registrou 6 milhões de pessoas desocupadas, o menor contingente da série histórica, recuando 3,3%, que equivalem a menos de 209 mil pessoas, no trimestre e caindo 11,8%, com cerca de menos 809 mil pessoas no ano. Depois de 10 anos do rompimento da barragem de Fundão de Mariana, a justiça inglesa condenou a mineradora BHP a indenizar as famílias vítimas da tragédia. Com o reconhecimento da responsabilidade, um novo julgamento acontecerá para debater o valor que será repassado aos familiares das vítimas. O Tribunal do Reino Unido condenou a empresa de mineração BHP a indenizar as vítimas do desastre do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, em Minas Gerais. Contudo, os autores da ação recorreram à justiça britânica por considerarem insuficientes os processos conduzidos no Brasil. Na época do desastre, a BHP mantinha 2 sedes, com uma delas em Londres, o que possibilitou o julgamento no país. Cerca de 120 mil pessoas participam do processo contra a mineradora, além de 2.000 empresas e 31 municípios, tornando essa a maior ação coletiva ambiental da história da justiça inglesa. A decisão de bilhões de dólares em indenizações foi comemorada por vítimas e advogados. É uma decisão histórica por diversos motivos. Neste momento, todos estão de olho no Brasil por causa da COP30. Todos estão pensando no meio ambiente. Este é um colapso enorme, provavelmente o pior que tivemos na história do Brasil. Há também o elemento do 10º aniversário do ocorrido. Então, para as vítimas, este parece ser um bom momento para finalmente terem uma decisão favorável. Aqui no Brasil, ninguém chegou a ser condenado pela tragédia. Inclusive, a Justiça Federal chegou a absolver as empresas Samarco, Vale, BHP e ex-funcionários. Mas o Ministério Público Federal recorreu da decisão. O processo segue em andamento em Belo Horizonte. O desastre de Mariana completou 10 anos recentemente.
Um evento que deixou um rastro de destruição ambiental que ecoa até hoje. O rompimento da barragem matou 19 pessoas, destruiu comunidades inteiras e despejou mais de 50 milhões de metros cúbicos de lama tóxica no meio ambiente. O material percorreu 650 quilômetros pelo Rio Doce até desaguar no Oceano Atlântico. O IBAMA realizou uma pesquisa de toda a área atingida e mostrou que pelo menos 400 espécies da fauna e flora foram impactadas pelo desastre, entre elas de quase 80 espécies de peixes, 28 anfíbios, pouco menos de 250 aves e ao menos 35 mamíferos. Inicialmente, as medidas de reparação ficariam a cargo de uma entidade criada pelas mineradoras. No entanto, após um novo acordo com o poder público no ano passado, a entidade foi extinta e as ações ficaram sob a responsabilidade da Samarco. As mulheres estão conquistando espaço no mercado de trabalho, mas o ritmo ainda é lento. Um levantamento do IBGE mostrou que elas ganham 16% a menos para fazer a mesma coisa que os homens. O Brasil encerrou o ano de 2023 com 10 milhões de empresas e organizações formais ativas, segundo dados do Cadastro Central de Empresas do IBGE. O número representa um crescimento de 6,3% em relação a 2022 e reflete a ampliação da atividade econômica no período. Essas organizações reuniam, ao todo, 66 milhões de trabalhadores, entre empregados e proprietários. Do total de ocupados, 52 milhões eram assalariados, enquanto 13 milhões atuavam como sócios ou proprietários. As empresas desembolsaram quase 3 trilhões de reais em salários e outras remunerações, um avanço de 7,5% na comparação anual. A remuneração média mensal ficou em R$ 3.745, o equivalente a 2,8 salários mínimos. A distribuição por gênero mostra que mais de 54% dos assalariados eram homens e 45,5% mulheres. Eles predominavam em áreas como construção e indústrias extrativas, enquanto elas eram maioria nas atividades de saúde e serviços sociais. Apesar dessa presença significativa, os dados revelam uma desigualdade salarial persistente entre homens e mulheres no mercado formal. Em 2023, os trabalhadores do sexo masculino recebiam em média R$ 3.996, valor 15,8% superior à remuneração média das mulheres no mesmo ano. Especialistas do IBGE destacam que essa diferença ocorre mesmo em setores com grande participação feminina, indicando que a desigualdade segue estruturada e ocorre em múltiplos níveis de qualificação e funções. O levantamento também aponta que empregados com ensino superior ganhavam em média 3 vezes mais que os trabalhadores sem esse nível de escolaridade. Em termos regionais, os melhores salários estavam no Centro-Oeste e Sudeste, seguidos por Sul, Norte e Nordeste. Entre os estados, o Distrito Federal registrou a maior média salarial do país, equivalente a 4,5 salários mínimos. E veja a seguir, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pede investigações sobre a amizade do democrata Bill Clinton com o criminoso sexual Jeffrey Epstein. E a Rússia volta a fazer uma grande ofensiva contra a capital da Ucrânia, provocando mortes com tanques e drones. A polícia do Rio de Janeiro fez mais uma etapa da Operação Contenção contra o Comando Vermelho. Um vereador foi preso. A polícia do Rio de Janeiro realizou na manhã desta sexta-feira mais uma etapa da Operação Contenção contra o Comando Vermelho. Dessa vez, os mandados foram cumpridos em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A primeira fase da operação foi a mais letal da história do país, com 121 mortos, no dia 28 de outubro nos complexos da Penha e do Alemão. Na ocorrência desta manhã, o vereador Marcos Aquino foi preso por estar com uma arma que pertencia a outra pessoa. Ele não era alvo da operação e foi detido no cumprimento do mandato contra o irmão dele, Luiz Aquino,
investigado por envolvimento com o núcleo da facção. Luiz não foi localizado até o momento. Aquino, como Marcos é conhecido, foi o vereador mais votado na eleição de 2024 no município. Além dele, a polícia realizou outras 7 prisões. 2 pistolas foram apreendidas, além de cargas de drogas. A operação é realizada por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, da CORE e do BOPE. Essa ação é resultado de uma investigação realizada durante 11 meses. A Rússia fez um novo ataque à capital da Ucrânia. 6 pessoas morreram enquanto os tanques avançavam e os drones atacavam do alto. Foram quase 3 horas na operação de Vladimir Putin, conquistando espaço no território vizinho. Segundo Volodymyr Zelensky, foram lançados 430 drones e 19 mísseis, a maior parte contra a cidade de Kiev. Todos os distritos de Kiev foram atingidos e incêndios eram combatidos já com sol a pino. A Força Aérea local disse ter abatido 405 drones e 14 mísseis, incluindo 2 hipersônicos Kinjal. A Rússia empregou também um modelo hipersônico Tsirkon, raramente usado, que não foi interceptado, segundo os ucranianos. Outras áreas do país também foram atingidas, mas o foco foi a capital do país. Segundo o Ministério da Defesa russo, o ataque foi uma retaliação por ações contra refinarias e infraestrutura energética executadas pela Ucrânia nos últimos dias. O foco do conflito vinha sendo mais em solo, com o avanço russo sobre áreas no leste e no sul do vizinho. A pressão sobre o centro logístico de Pokrovsk continua, com as tropas de Putin em boa parte da cidade, cuja eventual queda pode dificultar a defesa dos 20% remanescentes da província de Donetsk em mãos de Zelensky. O Ministério de Defesa da Ucrânia anunciou a tomada de mais 2 vilarejos na região. A pressão também continua em Zaporíjia, ao sul, onde a resistência ucraniana tem sido vencida pela pressão russa e pela transferência de reforços de lá para Pokrovsk. O governo de Kiev, por sua vez, acentuou o combate assimétrico, lançando, segundo Zelensky, novos mísseis de cruzeiro de fabricação local, o Netuno Longo, contra alvos da Rússia. Mas um ataque atribuído a drones que causou maior estrago da noite na terra de Putin, com múltiplas explosões no porto de Novorossiysk, no sul russo. O terminal já sofre com a queda no volume embarcado de petróleo e grãos. E segundo a mídia local, todo o trabalho foi paralisado para reparos nesta sexta-feira. A escalada sem freios no conflito ocorre no momento em que o governo de Donald Trump deixou de insistir na negociação direta com Putin e passou a esperar os efeitos de novas sanções aplicadas às 2 maiores petroleiras russas, a Rosneft e Lukoil. A última vive uma situação complexa, pois tem 22 bilhões de dólares de ativos no exterior, de postos de gasolina na Finlândia e refinaria na Bulgária. Há campos de petróleo e gás em diversos países. Compradores correm para fazer ofertas, mas o eventual ganho da Lukoil pode ser congelado pelas sanções. No Egito, Cazaquistão e Moldávia, os governos locais ensaiam a nacionalização dos ativos russos. Apesar disso, nada sugere ainda que Putin irá reduzir a intensidade de sua campanha contra a Ucrânia. Na América do Sul, o visual das armas vem do norte. A Operação Lança do Sul dos Estados Unidos está mobilizando uma grande frota de armamentos, transportados por aeronaves, navios e submarinos. Tudo em nome do combate ao narcotráfico. A ação foi ordenada pelo presidente Donald Trump e anunciada pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth. Ele afirmou que o objetivo é remover narcoterroristas e proteger a região das drogas. A operação entra no plano de ofensiva norte-americana na América Latina, especialmente contra a Venezuela. Ainda não está claro onde e como a ação vai ocorrer, mas membros do alto escalão do governo americano apresentaram a Trump opções para possíveis ações na Venezuela, como bombardeios em terra nos próximos dias. A tensão entre Venezuela e Estados Unidos vem aumentando. No começo desta semana, o maior navio de guerra do mundo, pertencente ao país norte-americano, chegou na zona do Comando Sul. Nos últimos 2 meses, as forças americanas estão fazendo o maior destacamento militar na região do Mar do Caribe. Enquanto isso, já foram realizados 20 ataques a embarcações acusadas de participarem do tráfico de drogas.
Pelo menos 80 pessoas morreram nessas ações. O presidente americano já acusou em diversas ocasiões o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de supostamente ser um chefe do narcotráfico. O governo venezuelano anunciou uma mobilização militar contra a presença naval americana. A tensão também chegou à Colômbia, onde Donald Trump acusou o presidente colombiano Gustavo Petro de ser um bandido. No início de novembro, Trump minimizou as especulações de que estaria planejando derrubar o governo de Maduro. Quando questionado se os Estados Unidos estavam planejando algum ataque terrestre, o mandatário norte-americano descartou. A situação no continente tem sido uma das fontes de preocupação abordadas pelo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não quero que a gente chegue a uma invasão terrestre. Eu disse ao presidente Trump, e vou repetir para você, de que um problema político a gente não resolve com armas. A gente resolve com diálogo. E hoje surgiu um novo capítulo do caso do maníaco sexual Jeffrey Epstein. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que foi visto em festas com ele, acusou hoje os democratas de montar uma farsa e decidiu pedir uma investigação federal sobre o caso, incluindo personalidades como o ex-presidente Bill Clinton. Donald Trump escreveu na Truth Social que os democratas estão fazendo tudo o que podem, com seu poder decadente, para impulsionar novamente a farsa sobre Epstein. Apesar do Departamento de Justiça ter publicado 50 mil páginas de documentos. Jeffrey Epstein era um magnata e criminoso sexual condenado, que se suicidou em sua cela em agosto de 2019. Ele deixou para trás uma série de escândalos vinculados à sua rede de menores de idade que foram abusadas sexualmente por ele e por alguns de seus convidados, em muitos casos personalidades mundiais. Os democratas, na oposição e em minoria no Congresso, querem agora que todo o dossiê sobre esse caso de repercussões internacionais seja divulgado. O FBI e o Departamento de Justiça anunciaram há meses que, após uma investigação interna, não era possível publicar mais material sem comprometer testemunhas-chave durante o julgamento que condenou Epstein. Trump considera que essa pressão dos democratas no Congresso, com a publicação de e-mails de Epstein que mencionam particularmente seu nome, é uma campanha política semelhante à que o acusou de manter vínculos ilegais com a Rússia durante a sua campanha eleitoral de 2016. O republicano havia prometido grandes revelações durante sua campanha sobre o escândalo Epstein, que mobiliza fortemente sua base política, mas agora considera que o caso está enterrado após a investigação de seu governo. Uma parte dos americanos e figuras da direita e da esquerda acreditam que Jeffrey Epstein foi assassinado para evitar que implicasse personalidades de destaque no escândalo. O caso foi reativado nesta semana com a publicação de e-mails do financista nova-iorquino. Donald Trump sabia sobre as garotas e até passou várias horas com uma delas, afirmaram e-mails de Jeffrey Epstein revelados por congressistas democratas. O presidente americano sempre alegou desconhecer a exploração sexual de menores por parte de Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, a quem visitava antes de romper com eles. E a seguir, índios fazem novo protesto na COP30 em Belém do Pará e surgem mais reclamações contra a falta de segurança no evento. E foi inaugurado hoje no Paraná, o segundo maior aquário da América Latina, com direito a grande diversidade no encontro das águas dos rios Paraná e Iguaçu. A Polícia Federal descobriu um esquema de fraudes bilionária de descontos em contra-cheques de aposentados e pensionistas do INSS ligados à Conafer, a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, desviou cerca de 708 milhões de reais no período de 5 anos do INSS. A Polícia Federal detalhou a estratégia de 3 núcleos que, segundo as investigações, formavam uma organização criminosa responsável por fraudar descontos em benefícios do INSS por meio da Conafer. A corporação aponta divisão de tarefas, hierarquia e atuação estruturada entre 2019 e 2024. As investigações estimam que, somando todas as entidades suspeitas, o prejuízo pode chegar a 6 bilhões e 300 milhões de reais, atingindo milhares de aposentados e pensionistas. A parte ligada à Conafer foi o foco
escopo da 4ª fase da Operação Sem Desconto, autorizada pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o STF, a fraude operava em 3 frentes: um núcleo de comando que defendia estratégias, uma área financeira responsável por movimentar valores desviados e um grupo político institucional ligado à manutenção de convênios com o INSS. Cada núcleo teria diferentes agentes apontados como peças-chaves na continuidade do esquema. No núcleo de comando, a Polícia Federal aponta o presidente da Comafer, Carlos Lopes, como líder do esquema. Segundo a investigação, ele orientava funcionários a coletar assinaturas de idosos para simular autorizações de filiação e viabilizar descontos indevidos. O Supremo decretou sua prisão ainda não cumprida. O irmão dele, Tiago Lopes, vice-presidente da entidade, foi preso. Ele teria tido acesso ao sistema da Dataprév e enviado listas fraudulentas de beneficiários para inclusão irregular de cobranças. No núcleo financeiro, o principal suspeito é Cícero Marcelino de Souza Santos, preso nesta fase da operação. Ele teria criado empresas de fachada para receber valores desviados e distribuir propina a integrantes do esquema. A Polícia Federal identificou planilhas e mensagens sobre repasses ilegais. Outro investigado é Vinícius Ramos da Cruz, ligado ao Instituto Terra e Trabalho e apontado como responsável por operacionalizar parte das transferências e pagamentos ilícitos. No núcleo político-institucional, o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi preso e apontado como facilitador do convênio que permitiu aos descontos irregulares. A PF afirma que ele recebia cerca de R$250 mil mensais, disfarçados como serviços de consultoria. O ex-procurador-chefe do INSS, Virgílio Antônio de Oliveira Filho, também é investigado e teria recebido mais de R$6 milhões em propina, segundo perícias e quebras de sigilo. O deputado Euclides Petersen, alvo de busca e apreensão, teria recebido quase R$15 milhões para oferecer proteção política à Conafer e atuar contra fiscalizadores. A Polícia Federal pediu tornozeleira e fiança equivalente ao valor recebido, mas o ministro André Mendonça autorizou apenas as buscas. A investigação também reúne indícios de que o esquema funcionou durante o governo anterior, envolvendo então o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, hoje rebatizado como Ahmed Mohamed Oliveira Andrade. Mensagens e documentos indicam repasses de empresas ligados ao operador financeiro. O STF determinou o uso de tornozeleira eletrônica. A Polícia Federal afirma que a fraude seguia ativa até este ano. As prisões, como as buscas e repressões, são importantes. E é bom saber que a Polícia Federal continua focada nesse processo de apurar e de buscar, encaminhar à Justiça, pedir autorização da Justiça, não só para as prisões, mas para que a Justiça dê o encaminhamento final de punir os verdadeiros culpados. Ontem, o presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, também comentou as apreensões. Nós acordamos com a operação da Polícia Federal e da CGU em 17 estados e no Distrito Federal, que cumpriu mandados, desarticulou estruturas e prendeu o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. O país compreendeu que essa injustiça não é normal e não será tolerada. Durante muito tempo, esses criminosos caminharam como sombras no meio de nós, usando a escuridão como proteção e a arrogância nesta CPMI para se dizerem inocentes e perseguidos politicamente por um grupo que tinha apenas interesses na própria vida. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União só conseguiram trabalhar com a independência que foi tão acalentada aqui nessa comissão, porque existem núcleos dentro do próprio STF que não se dobram à pressão dos superiores. Foi essa pequena faixa de autonomia construída no limite que permitiu que a verdade viesse à tona hoje nessa operação. Essa CPMI viu com os próprios olhos o delegado da Polícia Federal que só aceitou falar aqui depois que o superior dele, sentado na primeira fileira, deixou a sala. Quando a pressão saiu, a verdade entrou. Isso mostra o tamanho da interferência que existia e o tamanho da coragem que está sendo necessária para romper esse cerco. A ONU já reclamou da falta de segurança na COP30. Dezenas de indígenas bloquearam o portão principal onde está sendo realizado o evento para reivindicar uma reunião com o presidente Lula. Os protestos de várias entidades têm causado preocupação aos convidados e frequentadores. Os manifestantes do povo de Munduruku tentaram invadir o local, mas foram contidos por seguranças. Recentemente, o presidente Lula e o IBAMA aprovaram um projeto que possibilita a exploração e mineração em terras indígenas, o que acabou provocando a nova manifestação.
Os povos originários reivindicaram que o governo brasileiro suspenda todos os projetos de desenvolvimento na Amazônia, incluindo mineração, exploração madeireira, perfuração de petróleo e a construção de uma ferrovia para transporte de produtos agrícolas e minerais. Ele dá um jeito, é presidente. Tem vários presidentes aqui, ele tem que vir. Vem, Lula, mostra a sua cara, vem aqui, a gente quer conversar com você. Pelo menos ouvir você. Porque esse presidente é 4 anos, 8 anos e volta para sua vida normal. E nós, como vamos ficar sem a nossa demarcação? E nós como vamos ficar com a mineradora na nossa terra, com o petróleo na nossa terra? Com a venda do nosso rio? É a vida toda, é o futuro da nossa geração. O protesto acontece 2 dias após outro episódio de tensão, quando um grupo indígena entrou à força no pavilhão da conferência e entrou em confronto com seguranças. Cerca de 40 participantes exibiram faixas no local e várias crianças indígenas também integraram a manifestação. Os participantes e delegados da COP30 precisaram esperar e filas se formaram no local. Uma entrada alternativa usada para a saída do evento precisou ser utilizada. Além disso, o presidente André Correia Lago teve uma reunião com os manifestantes, que prometeram levar os pedidos adiante. Mas não foi o bastante, visto que o grupo voltou ao local e fechou novamente o acesso principal. Os protestos ocorreram um dia depois do secretário do Clima da ONU cobrar o governo brasileiro em uma carta por melhorias no esquema de segurança e na infraestrutura. As reclamações sobre o evento e toda a infraestrutura começaram no primeiro dia do evento. Falta de água nos banheiros, goteira nos corredores e ares condicionados insuficientes foram algumas das falhas apontadas. 3 astronautas chineses retornaram à Terra nesta sexta-feira, após mais de 6 meses na Estação Espacial Tiangong e alguns dias de incerteza devido aos danos sofridos pela nave de retorno, segundo a televisão estatal. Após mais de 6 meses na Estação Espacial Tiangong, imagens divulgadas pelo canal estatal CCTV mostram um momento que a cápsula que transportava os 3 homens da missão Shenzhou 20 pousou na Mongólia Interior, no norte do país. A volta do trio foi cercada de dúvidas, com alguns dias de tensão devido aos danos sofridos pela nave de retorno. Prevista para o dia 5 de novembro, a viagem rumo à Terra foi adiada, após a detecção de um possível impacto de pequenos detritos espaciais no transporte. Para evitar qualquer risco, eles voltaram para casa com outra nave, a da missão Shenzhou 21, com a qual a tripulação que os substituiu chegou no início de novembro à estação Tiangong. O programa espacial chinês é o terceiro a colocar humanos em órbita depois dos Estados Unidos e da ex-União Soviética. A China está excluída da Estação Espacial Internacional desde 2011, quando Washington proibiu a NASA, a Agência Espacial Americana, de colaborar com Pequim. Desde então, a China tenta incorporar outros países ao seu programa espacial e, em fevereiro, assinou um acordo com o Paquistão, seu aliado tradicional, para recrutar os primeiros taikonautas estrangeiros. O estado do Paraná inaugurou hoje o Aquafoz, o segundo maior aquário da América Latina, atrás apenas do Aquario. Quem for até lá poderá desvendar a beleza da vida no encontro das águas dos rios Iguaçu e Paraná, antes de iniciarem o caminho até o oceano. Em 28 recintos que totalizam 3.300.000 litros d'água, o aquário na Tríplice Fronteira reproduz com fidelidade científica e cenográfica ecossistemas de rios e mares. Entre os habitantes do local estão tubarões-lixa, galha branca, leopardo, bambu e freicinete, além de raias, baiacus, dourados, peixes palhaço, cavalos marinhos e piranhas. O aquário está próximo ao Parque Nacional do Iguaçu e permitirá ao visitante percorrer um trajeto a partir do Rio Iguaçu, que nasce na região de Curitiba e corta o estado até se encontrar com o Rio Paraná, próximo ao marco das 3 fronteiras, Brasil, Paraguai e Argentina. De lá, as águas seguem rumo ao Oceano Atlântico, passando por lugares como Buenos Aires e Montevidéu. É um aquário que mistura essa questão da vida na água doce dos rios e, como todo rio liga ao oceano, acaba com a grande visita no grande tanque oceânico. Então, mostra que tudo isso está conectado, que os rios, que os oceanos, que a biodiversidade, que as cidades estão todas interligadas num único ecossistema, e é isso que a gente busca mostrar aqui no Aquafoz.
O Aquafoz veio com o intuito de fortalecer o turismo da região. Por trás dos encantos da visitação, o aquário permite o desenvolvimento de projetos e pesquisas para a reprodução e manutenção de espécies, inclusive algumas criticamente ameaçadas de extinção. No aquário, em 9 anos, foram mais de 50 trabalhos científicos publicados. Novas parcerias estão sendo firmadas com instituições e universidades para que o Aquafoz também se torne referência em pesquisa. Certificado de confiança em Foz do Iguaçu. Um investimento na área do turismo diferente, uma experiência que quem vier nos visitar, o turista, de modo geral, nacional, estrangeiro, vai viver sem diferença. É um tempo de permanência maior aqui na cidade, que interessa, que ele impacta todas as demais áreas. O projeto do Aquafoz nasceu há 5 anos, em plena pandemia do Covid-19, e teve investimento total de 140 milhões de reais. Agora em funcionamento, o Aquafoz gera 400 empregos diretos e indiretos. A expectativa para o primeiro ano é de que cerca de 500 mil de pessoas visitem o local, número que pode chegar a 800 mil visitantes, no prazo de 3 a 5 anos. Para manter a qualidade de vida dos animais, o Aquafoz conta com um moderno sistema de filtragem dos tanques. De acordo com o biólogo responsável pelo projeto, entre as mais de 300 espécies, algumas se destacam por serem extremamente sensíveis nos cuidados, como corais, águas-vivas e cavalos marinhos. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o fim de semana e fique na paz. Tchau.